14ª razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta a sua 14ª razão. Guardar o sábado para o cristão é incorrer em um grave pecado chamado adultério espiritual. E ele começa então sua narrativa. O grande servo de Deus, apóstolo Paulo, assim deu a entender em sua carta aos Romanos, na comparação que fez no capítulo 7, dos versos 1 a 4. Lemos assim: Meus irmãos, falo a vocês como pessoa que conhece a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha casar-se com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Agora ele continua aqui sua narrativa. Nesse texto, descobrimos que tentar guardar o sábado, porque é o preceito da lei, é fazer o mesmo que uma mulher, estando casada, procura andar com outro homem. Não é uma questão tão simples como alguém pode pensar. Ser adúltero é pecado sério e condenado por Deus. Se uma pessoa entrega sua vida a Jesus Cristo, está ligada a ele como uma moça que está ligada ao rapaz no momento do casamento. Portanto, tentar guardar a lei, em outras palavras, coloca-se debaixo do jugo da lei, pela guarda do sábado, é querer viver com outro marido, é pecado de adultério espiritual. Que pensar o marido de uma mulher que estiver procurando viver com outro homem? Que pensará Jesus de uma pessoa que, ligado a ele pela conversão, começa a se colocar debaixo da lei? É por isso que Paulo disse: separado estais de Cristo, vós que se justificai pela lei, da graça decaístes. Gálatas 5, 4. E ele conclui: Cristo em nós e nós em Cristo, eis a grande lei da nova aliança. Nessa relação de amor, voltar a guardar um dia fixo da velha aliança é não confiar no amor de Jesus Cristo. O texto, como eu posso dizer? O autor desse texto, talvez ele não tenha entendido todo o assunto do capítulo 7 de Romanos. Ou então ele fez aqui uma grande lambança para a gente, então, confundir a mente sobre as leis e os mandamentos, por assim dizer. Por exemplo, ele diz que é algo muito sério a questão de ser um adúltero, porque é condenado demais por Deus. Porém, tentar guardar a lei, em outras palavras, está guardando o sábado, um preceito da lei, é um grave pecado. Então, peraí. O sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. O não adulterarás é o 7º mandamento da lei de Deus. Como é que eu posso ter um como altamente prejudicial e que eu não posso de forma nenhuma transgredir, o 7º, e eu então posso abertamente transgredir o 4º? Não há uma incoerência, já que todos estão aqui descrito na mesma lei moral de Deus, ali descrita em Êxodo capítulo 20, o verso de 3 a 17. Tiago, porém, ele diz no capítulo 2 e o verso 10 que você não pode guardar 9 e esquecer um, porque então você é culpado de todos os 10. O que nós precisamos entender perfeitamente é de que lei Paulo está se referindo aqui no capítulo 7. E para isso nós precisamos ler todo o contexto, ou pelo menos todo o contexto
da carta onde está inserida esse texto mencionado aqui. Para isso, tenha em mente, Paulo não está falando de uma lei, Paulo está falando de duas leis. E essas leis ficam muito evidentes, ou ficará muito evidente, porque ele deixa claro que uma lei é a lei moral de Deus, santa, justa e boa. E uma segunda lei, que ele também menciona aqui, ou que ele faz mais menção aqui, é a que ele chama de lei do pecado. Aquela que está enraizada na nossa genética, aquela que veio do passado, desde quando nosso papai, Adão e Eva, pecaram. A mesma que Davi, no livro do Salmo 51, ele diz que nasceu em pecado e em pecado concebeu a sua mãe. Assim, nós também. Portanto, precisamos entender muito claramente que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, está falando de duas leis: a lei do pecado e a lei moral de Deus. Então, busque entender onde ele fala sobre a lei do pecado, essa lei que está enraizada em nós, que nos dá desejo pecaminoso, e a lei moral de Deus. Vamos ler então o texto, porque ele é autoexplicativo. Capítulo 7, do 1 em diante. Vamos ler pelo menos até o verso 23 ou 24. Meus irmãos, falo a vocês como pessoa que conhece a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha a casar-se com outro homem, não será adúltera. Verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. O verso 4 é claro que ele está falando sobre a lei do pecado e não a lei moral de Deus. Continuando, verso 5. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuava em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Essa lei do pecado que existe em mim, que me dá desejo pecaminoso. É disso que ele está falando. Verso 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, para quem? Para essa lei do pecado. Fomos libertados da lei, de que lei? Da lei do pecado, para que vivamos ou servimos conforme o novo modo do Espírito, não segundo a velha forma da lei escrita. Aí ele diz, não é de acordo ali com a lei velha escrita, né? Ou seja, não é a lei, não é a obediência da lei que me salva. Não é agora que eu vou para a lei escrita, diz isso e ela vai me salvar. Não. Se você vai guardar a lei para ser salvo, você já está errado. A lei deve ser observada, guardada como fruto de alguém salvo. Então, é Cristo que te salva. E é nesse contexto, quando ele fala sobre a lei escrita, a lei moral de Deus, aí ele diz, que diremos então? A lei é pecado? A lei moral de Deus é pecado? Não, de maneira nenhuma. Ele mesmo responde, de fato eu não sabia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não sabia o que é cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Que lei? A lei moral de Deus. Então veja, ele diz agora que você não é a lei escrita que vai te salvar, mas ela também não deve ser abandonada, não deve ser deixada de lado. E vamos entendendo aqui. Mas, verso 8, mas o pecado aproveitou a oportunidade
pelo mandamento, produzindo em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Se você não tem a lei moral de Deus para te dizer o que é cobiça, você não cobiça. Se não tem a lei moral de Deus para te dizer observa o sábado, você não observa o sábado. Então, o pecado está morto, não existe pecado. Antes eu vivia sem lei. Qual lei? Lei moral de Deus. Antes eu vivia sem lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Certo? Vamos lá. Pois o pecado aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato, a lei, olha aqui o verso 12, de fato, a lei, que lei? Lei moral de Deus. É santa, o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em mim morte? Não, de maneira nenhuma, ele diz. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado e produzisse em mim o meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele me mostrasse exatamente, me mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, sou carnal, por isso, vendido como escravo ao pecado. Verso 15. Não, entanto, o faço, pois faço o que desejo, mas não faço o que desejo, mas o que odeio. E se não faço o que desejo, admito que a lei é boa. Que lei? A lei moral de Deus. Nesse caso, não sou mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Pois quando o que eu desejo fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 21. Assim, enquanto esta lei que atua em mim, que lei? A lei do pecado. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo, 22, no íntimo, no meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Verso 23. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, ou no membro do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Então, na mente dele está a lei moral de Deus, mas no corpo está ali uma outra lei, que é essa lei do pecado. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito à morte? Verso 25, graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a minha mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne, meu corpo, da lei do pecado. Entenderam? Paulo diz que existe uma lei pecaminosa em nós. Essa que, quando tu quer fazer uma coisa boa, ela te leva a fazer uma coisa ruim. Mas a lei de Deus, ela é boa, justa, santa e bom. E vai dizer sempre que se você obedecer à lei do pecado, você vai estar junto àqueles que irão morrer eternamente. E aí Paulo resume dizendo, graças a Deus que me libertou dessa lei do pecado. E é exatamente nisso que ele se baseia ali. Quando você se liberta dessa lei do pecado, a evidência maior é porque você está agora sujeito à obediência à lei de Deus. De fato, como ele descreve no versículo 25, a lei de Deus deve viver em mim para que a lei do pecado seja morta em mim. Que Deus o abençoe, a mim e a você,
a matar essa lei do pecado e viver em obediência à lei moral de Deus.